Olá, estamos iniciando mais um Pitadas de Saúde e o assunto de hoje é sobre aleitamento materno. Às vezes parece que é um assunto um pouco batido, já teve tanta campanha de Ministério da Saúde, mas eu acho engraçado, por mais que a gente tenta, explicar sobre a importância desse assunto, tem gente que ainda acha que não é tão importante, que a estética é mais importante nesse momento. É claro que dá para abrigar aí, dá para juntar muita coisa pensando em aleitamento materno. Mas eu acho muito importante as pessoas realmente saberem, e tirarem as dúvidas sobre esse assunto, que eu acho que às vezes a não aderência ao aleitamento também é pela falta de informação. E foi por isso que eu convidei as meninas da EORI Aleitamento. É uma assessoria, na realidade, depois elas vão explicar tudo certinho aqui pra gente, para tirar algumas dúvidas de quem está aí nos assistindo. Bem-vinda, meninas. Olá. Eu estou aqui com a Sheila Neves, que é enfermeira materno-infantil. Isso. A Sheila, eu já conheço ela há mais tempo, ela já puxou minha orelha em estágios. Então é um prazer te ter aqui. E também é um prazer estar conhecendo hoje a Rosana Gama Martins, que é cirurgiã dentista. Olá, pessoal, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. O que eu acho até interessante, que a gente antes estava conversando, quando a gente pensa às vezes no profissional, por exemplo, cirurgião dentista. A Rosana é odontopediatra, e a questão da odontologia neonatal. Depois até ela comenta também um pouquinho sobre isso conosco. Às vezes a gente pensa que um médico só vai atender tudo, Já fugiu um pouquinho aquela coisa do médico geral. Então, é muito legal a gente conhecer essas especialidades também. Mas vamos ao assunto, hoje eu estou bem falante. Sheila, me diga uma coisa, como se preparar ainda na gestação para a amamentação? O que a mãe pode ir fazendo? Oi, Ana, é um prazer estar aqui com você, E essa pergunta é uma pergunta muito importante e que gera realmente muitas dúvidas. Porque durante muito tempo se falou em preparo das mamas ainda na gestação. Então, se falava no uso de alguns cremes, de óleos, acho que você já deve ter ouvido falar, ou até mesmo na questão de fazer esfoliação na mama, usando bucha vegetal, toalhas, E então, até os exercícios, se falava até em exercícios mamilares para fortalecer, para preparar. Mas hoje as evidências científicas, elas nos mostram que essas práticas elas já não são tão recomendadas e que elas não têm se mostrado eficazes. Então, o que realmente tem nos dado um bom resultado e tem realmente feito a diferença na manutenção do aleitamento por mais tempo é a informação, Ana. Uma informação de qualidade, o casal que se prepara, a família que se prepara, com informações especializadas, que buscam essa informação, eles realmente, quando começam a surgir as diferentes fases, de adaptação do aleitamento, então eles vão passar por isso com mais tranquilidade. Eu lembro da minha mãe comentar até de colher de pau, que se passava na mama. Agora, qual o intuito, Talvez uma massagem um pouco mais forte, mas a gente... Bom, quem aí de casa é um pouquinho mais velho, talvez até já tenha experimentado algum desses métodos, E também acredito que deva ter um efeito psicológico, não? Sim, existe muita questão da cultura popular, de alguns mitos, doutora Rosana, em relação a essas práticas, mas as evidências estão aí, para nos amparar e a gente busca realmente ter a nossa prática pautada no que realmente tem comprovação científica, e hoje o que se tem realmente comprovado é que a informação é o que faz realmente a diferença. Certo. E o tipo de parto, ele pode interferir na amamentação? Ana, essa é uma dúvida também bem frequente. As mulheres às vezes nos procuram, sempre querendo saber um pouco mais sobre esse assunto também. O bebê ele vai nascer de duas formas, ou parto normal ou parto cesáreo. No parto normal, que é aquele parto fisiológico, a mulher vai passar por toda uma preparação, existe ali uma cascata de hormônios, que vão desencadear esse trabalho de parto. E esses hormônios, eles vão preparar a mulher para o nascimento do bebê e também para a amamentação, E no parto cesáreo, essa cascata, essa influência hormonal, ela vai acontecer um pouco depois.
Então, o que a gente precisa realmente pensar? Que o importante é iniciar esse aleitamento o quanto antes. Isso realmente faz a diferença. Colocar esse bebê no peito o mais breve possível vai fazer com que esse bebê realmente tenha o estímulo necessário para que esse leite desça mais rápido e para que essa amamentação se estabeleça o mais breve possível. Eu acho bem importante, né, como as meninas já comentaram, essa questão da informação, mas a informação de qualidade. Aqui a Sheila já falou várias vezes, com base científica, eu utilizo rede social e tudo mais, só que a gente sabe que às vezes aquilo que é exposto na rede social, né, talvez aquela mãe amamentando lá super sorridente, ou até mesmo aquela mãe que faz aquela cara de choro, depende de cada um, né, e também às vezes as pessoas utilizam o extremismo para atingir, né, lá uma certa quantidade de likes, então nem tudo aquilo que a gente vê na rede social é real, e eu acho... Assim como na consulta da nutrição, eu percebo, às vezes a pessoa ela chega com a expectativa dela. Eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. A gente sabe que não é possível. Então, até nessa questão, né, de quem tem aí o parto cesáreo, por exemplo, às vezes a mãe acha que lá no primeiro dia vai estar amamentando. Então, essa fala da Sheila, eu acho que é importante nesse sentido, né, de... tentar não criar tanta expectativa e entender que as coisas têm o seu tempo, né? Uma dúvida que eu percebo é que, será que eu vou ter leite suficiente para estar amamentando esse meu bebê? Sim, isso é uma questão que angustia bastante os pais. A família, né, fica, meu Deus, será que esse bebê está com fome? Né? Será que essa mulher está produzindo leite suficiente? E a gente quer tranquilizar, né, essas mulheres, essas famílias, explicando um pouquinho sobre o colostro. É um processo, né, o primeiro leite ali que vai começar, né, a ser formado na mama. Ele é um leite muito importante, Ana, porque ele tem uma função primordial, que é a proteção do bebê. Então, o bebê ele estava lá no útero materno, guardadinho, né, num ambiente onde ele não estava em contato com as bactérias. E depois que esse bebê nasce, ele vai entrar em contato com todas essas bactérias que estão aí, né? E o colostro ele vai ter essa função, vai proteger esse bebê. E também é importante que às vezes as pessoas, né, acham que ele não é tão importante por causa da coloração dele, mas isso é característica mesmo do leite, ele é um leite mais aquoso e ele tem esse papel bem fundamental. E outra coisa que vale a pena a gente lembrar é em relação à capacidade gástrica do bebê. Quando o bebê nasce, a capacidade gástrica dele ainda é muito pequena, ele vai precisar ali de cerca de 5, 7 ml a cada mamada, né? Então é uma quantidade de leite muito pequena, ele não precisa se alimentar tanto assim. Para quem está em casa ter uma noção, aqueles copinhos de xarope, né? Eu acho que 5 ml é a metade. É a metade de um copinho daqueles. Normalmente aquele copinho ali então, realmente, a gente quer tranquilizar você, mamãe que está nos assistindo, que toda a quantidade de leite que o seu bebê toma ali no peito, ela é válida e ela é muito importante. E que nesses primeiros dias ele não precisa de tanto leite assim. É importante falar também da questão da reserva energética. Que o bebê ele nasce com essa reserva, então ele pode ficar um tempo ali, né, usufruindo, utilizando essa reserva. A fisiologia é muito perfeita, né? Tudo muito perfeito. Então, no começo, a mulher não precisa produzir tanto leite, porque a capacidade gástrica do bebê também é uma capacidade gástrica pequena. E aí, com o passar dos dias, a capacidade gástrica do bebê vai aumentando, a quantidade de leite da mulher também, com a estimulação que é o bebê na mama, que é a melhor forma realmente de aumentar o leite é com estímulo, né? Então, quero aumentar o meu leite, então vamos colocar o bebê para mamar. Quanto mais o bebê mamar, mais leite a mulher vai produzir. E aí esse leite vai passando por outras fases, né? O colostro ali é a fase inicial, depois vem o leite de transição, leite maduro, e aí ele vai se adequando à necessidade da criança. A Sheila disse mamães, mas eu acho bem legal a gente falar bem alto aqui, vovós, bisavós também, titias, papais, porque lindas, porque
cada um chega, né, com... às vezes a mãe, de repente, vai estar aqui assistindo, ela vai dizer, não, agora eu tô tranquila. Aí chega a avó, tio, tia e assim por diante. Não, mas isso é muito pouco, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Todo mundo nasceu, né, gente? Né? Se está todo mundo aqui, está todo mundo vivo, graças a Deus. Todo mundo passou pela mesma, teoricamente, não, né? Ou cesárea ou natural, mas todo mundo veio através da sua mãe. Então, aleitamento materno é um assunto que todos deveriam saber da importância, né? Falando agora ainda sobre alguns medos, né? A questão da mama muito cheia, ela pode empedrar. O que é até esse empedramento das mamas? O que a gente pode fazer? Só uma coisinha que eu lembrei, Ana, assim, só voltando à perguntinha que você falou sobre o leite, né, em relação ao tipo de choro. Né, o choro do bebê é uma coisa que normalmente, né, doutora Rosana, incomoda bastante a família e gera muita insegurança, né, lá nos papais, nas vovós, nos amigos, né, porque todo choro as pessoas normalmente associam à fome. E esse choro, é importante que a família ela passe com os dias a reconhecer que nem sempre esse choro está associado à fome. Esse choro pode ser sono, esse choro pode ser desconforto. É a forma do bebê se comunicar, ele não tem ali outra maneira, né, de chamar a atenção para si, né? Ele realmente vai chamar através do choro. E aí, então, eu quero tranquilizar essas famílias, né, que às vezes fica muita pressão na mãe, você está chorando, tem que estar com fome. E não necessariamente, né? Deixa eu engatar uma fala aqui, até porque o dia da campanha, né, para conscientização da obesidade infantil está chegando, e agora, né, no início do mês que vem, essa questão da gente ficar literalmente empurrando comida o tempo todo para a criança, a gente faz elas perderem o senso regulatório, né, da saciedade. Porque a criança, literalmente, quando começa a virar a cabeça e tudo mais, né, a gente vai identificando esses sinais, mas é porque ela está satisfeita. E aí a gente fica, o aviãozinho, porque tem que raspar o prato, porque tem que acabar. Então, a gente faz com que, literalmente, o bebê perca esse senso de saciedade, né? Então, isso a gente tem que deixar bem claro também, a importância de estar identificando esse choro. Mas, para a gente finalizar, então, a questão das mamas empedradas, o que seria isso, Sheila? Essa é uma queixa muito comum entre as mulheres. Isso pode acontecer ali nos primeiros dias. Existe um fenômeno chamado apojadura, que fala popularmente a descida do leite, né? Esse evento é um evento fisiológico que pode estar acontecendo ali até o 5º dia após o nascimento do bebê. É muito tranquilo que isso venha acontecer, muito comum. E aí, muitas vezes, essa produção aumentada, né, mais do que a necessidade do bebê, ou mais do que está sendo ali retirado, vai causar, às vezes, algum desconforto na mãe. Então, às vezes, ela sente um pouco de dor, sente que as mamas estão muito cheias, e aí, por isso, esse termo popularmente empedrado, porque elas ficam mais duras, né, elas ficam um pouco mais quentes, e isso, às vezes, vai causar, sim, um desconforto. A mulher sente dor, né, e é importante que a gente não deixe que isso venha a tomar uma proporção maior. Assim, a gente precisa atuar de forma preventiva. E uma coisa bem interessante, Ana, que a grande maioria das pessoas fazem é o uso das compressas quentes, né? Então, e hoje a gente tem uma fala, né, que realmente isso não ajuda. Então, a gente... Isso, é um alerta para as famílias, né, que estão passando por essa situação, que realmente não use mão desse artifício, porque ele não é benéfico. Pelo contrário, potencializa a questão da quantidade de leite. Então, né, existe uma cultura também de se fazer esse tipo de orientação. Tá com as mamas cheias, vai tomar banho quente. Né, até passar o pente. Talvez você já deva ter escutado, né, essa expressão, passar o pente debaixo do chuveiro. E isso não tem um efeito legal, pelo contrário, vai potencializar a produção do leite. Ali, no momento que ela está fazendo esse procedimento, ela até pode sentir um alívio, mas depois... Isso mesmo. E aí essa é a primeira recomendação. Então, nada, mamães, nada, família, de banho quente. E outra coisa que a gente precisa estar avaliando é se essa pega do bebê está correta, se ele está realmente extraindo o leite adequadamente, se a sucção está sendo efetiva.
E, por último, e não menos importante, a gente também precisa falar sobre o esvaziamento da mama. Então, se a mãe está sentindo que essa mama está muito cheia, está incomodando, ela pode estar fazendo as massagens, né? Fazendo massagens e fazendo a extração. Ela pode retirar esse leite e para que isso possa causar um alívio. Certo. Obrigado, Sheila. A gente vai chamar os comerciais rapidinho e a gente já volta com mais informações, porque eu estou vendo que a doutora Rosana tá louca para encher a gente aí de informação boa. Voltamos já. E estamos de volta com Pitadas de Saúde e o assunto hoje é aleitamento materno. Não sei se vocês perceberam, mas o assunto aqui tá, como a gente até estava comentando aqui com o meu câmera favorito, o Rodrigo, se engata primeiro e vai, né? Falta tempo para falar de tanta coisa, porque é muito importante. Então agora eu estou aqui com a doutora Rosana, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Ana. Obrigada. E eu achei muito legal, né? Eu comentei no início do programa a questão da odontopediatria. Isso, é uma especialidade da odontologia. Hoje muito voltada para o atendimento de neonatos, né? Que legal, porque eu já tinha ouvido até em alguns cursos essa questão, né, da importância de levar o bebê, né, para fazer a primeira consulta, né, com o dentista. E aí, que bom que a doutora está aqui até para ficar disponível para esclarecer algumas dúvidas depois para quem quiser. Tenho dor ao amamentar, é normal? A questão da língua do bebê, né? Pode causar dor? É comum. É comum as mulheres sentirem algum tipo de alteração nessa primeira semana pós-parto, né? Então, isso, as evidências mostram também, assim, uma quantidade, assim, 90% das mulheres apresentam isso. E muito mais relacionado com dor, né? Então, o porquê? Por que isso acontece? Quando a gente diz respeito ao binômio mãe e filho, existem as duas condições para ser falada, né? Então, em primeiro lugar, a questão da mama da mãe. Durante a gestação, ocorre o processo de mudança do corpo e principalmente da mama. Eu gosto de falar que é o tempo em que a mama vai debutar, né? Ela vai exercer a principal função, que é alimentar a cria. Então, acontecendo dessa forma, essas alterações, elas vão desde o aumento da mama, hiperpigmentação do mamilo, né? O mamilo muda de cor exatamente para fortalecer esse tecido, para ajudar na condição do bebê sugar, né? E principalmente nos ductos lactíferos, que são os ductos que se encontram internamente no mamilo, é onde vai passar o leite. Então, nessa condição, esses ductos, eles se dilatam na passagem desse leite. Então, é evidente que dar o peito não é uma coisa assim, lindo, né? Desconforto vai acontecer, dor também, né? Então, isso também vai depender de cada condição, de como essa mãe sente a dor, né? E agora, em relação ao bebê, né, o que acontece? A principal causa está relacionada com a pega e também com a condição da língua, né? Não necessariamente vai existir a dor, mas vai ter intercorrências. Então, falando de pega, o que quer dizer essa pega? A pega é a hora que o bebê entra em contato com a mama. Então, esse contato deve ser de maneira que o bebê esteja primeiro com a boca aberta, né, para a mãe conduzir o mamilo para dentro da boca do bebê. E então, os lábios, eles vão se posicionar e esse lábio,
O lábio inferior, o ideal é que ele esteja numa posição evertida, bem para fora, e o lábio superior numa condição menos evertida, mas tem que acontecer. E essa pega, o principal movimento é com o lábio superior, é ele que vai fazer o principal movimento, só da pega. E também a musculatura perioral, né, que está ao redor da boca. Seguidamente a isso, aí então que ocorre verdadeiramente a extração do leite, que é feito pela língua. Então a língua é a principal condição para que o bebê consiga se alimentar, né? Então, como é que é feito isso? Uma vez que o mamilo já está dentro da boca, outra coisa também bem importante, Ana, que eu gosto de falar, é que essa condição de boca, de pega, muitas das vezes as famílias, mas está pegando. Só que isso não é definitivo para que haja uma mamada efetiva. Por quê? Porque esse músculo da boca e o bucinador da bochecha do bebê, eles fazem somente a manutenção de manter a boca na condição ideal de extração do leite. Porque realmente quem vai fazer essa extração é a língua e a mandíbula, certo? Então, assim, existe uma condição específica para a boca do bebê, principalmente com a língua, a musculatura ela é toda, eu digo assim, quase toda diferenciada em relação às crianças maiores. Por quê? Porque essa língua, ela vai, com o mamilo dentro da boca, ela vai pressionar esse mamilo no céu da boca, né? Então, pressionou, imediatamente abaixa. No que abaixou, fez um vácuo na boca. E aí o mamilo, esses ductos já estão dilatados. Nesse vácuo, o leite, então, ele vai ser todo ejetado dentro da boca. Nessa condição, a língua faz um canulamento, né? A musculatura lateral, ela forma tipo um barquinho, vamos falar assim, de maneira, então, que o leite, ele se deposita no centro da língua e aí, imediatamente, o bebê deglute, né? Então, eu gosto muito de colocar essa questão, porque o que acontece? Essa atividade é a primeira atividade muscular coordenada que o bebê faz. Então, isso é de uma importância tão grande, né? Porque quando a gente pensa assim, amamentação, condição nutricional, mas existe toda essa questão de desenvolvimento, de terminação nervosa que o bebê está fazendo nessa condição, né? Então, se uma dessas condições, principalmente a língua, ela estiver numa condição não ideal, a mamada ela não vai estar efetiva, ela não vai ser efetiva. Então, uma das alterações maiores que dificultam essa condição é a língua presa, né? Então, a língua presa, ela cientificamente é chamada de anquiloglossia, é a condição em que a língua não tem condições de fazer toda essa movimentação que eu falei, né? E, em consequência disso, todo aquele processo, né, é feito de uma forma errada. Então, no caso, é para isso que serve o teste da linguinha? Sim, o teste da linguinha é um teste que surgiu em 2014 e ele foi através de uma lei federal que determina que todo bebê que nasce no território nacional tem o direito e o dever de fazer. É importante as famílias estarem conscientes que esse teste deve ser feito o mais breve possível, né? Tanto que é um teste que faz parte da triagem neonatal do bebê, então, portanto, ele deve ser feito entre o primeiro dia e até o 28º dia de vida desse bebê, evitando consequências no desmame precoce, né? Não é feito no hospital, então? Na verdade, não são todos os hospitais que fazem. Mas não necessariamente deve ser feito no... O que é importante é que esse teste seja feito o quanto antes, né? Aqui na nossa cidade, onde esse teste é feito, vocês sabem dizer? Sim, o serviço público oferece e até foi uma referência, né, do município de Brusque, algumas consultorias, né, Sheila? E, enfim...
hoje faz parte da triagem neonatal do bebê essa avaliação. Ah, legal. Só um minutinho, Ana, que eu gostaria de alertar. Esse teste, ele pode ser realizado até o 6º mês de vida, mas o ideal é que seja feito no 1º mês de vida. O importante, o quanto antes, né? Como a doutora Rosana comentou, a questão da importância da língua. Então, se deixar para fazer lá com 6 meses, provavelmente a criança nem teve amamentação, a mãe já deve ter sofrido um monte, né? Eu não falo nem na questão da dor, eu acho até pelo julgamento das pessoas, né? Porque tem gente que não entende, acaba julgando a mãe que não amamenta, e por fim, tem N situações que eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Olha quanta coisa envolvida num processo, né, para a criança ali que é recém-nascida, mas também principalmente para mães de primeira viagem, mesmo que uma gestação não é igual a outra, é tudo muito novo, né? Eu acho que desde a hora da descoberta da gravidez, das sensações que acaba gerando quando o bebê se mexe, a hora que nasce, todas as inseguranças que isso gera, eu sou fascinada, acho um processo lindo, maravilhoso, e agora ouvindo até vocês comentarem sobre, né, todos esses processos, né, fisiológicos, né, que envolvem tanta coisa, a gente percebe como é perfeito mesmo esse mecanismo, né? Ana, eu gostaria de acrescentar em relação a essa dor. Não necessariamente, quando a língua está alterada, a mãe vai sentir dor. Então, isso não é uma característica única. Por isso é importante que esse teste seja feito por um profissional capacitado, né, para esse teste, para essa avaliação ter um diagnóstico correto. Tá? Então, são muitas variáveis, é um conjunto de sinais e sintomas que devem ser diagnosticados e indicado o tratamento correto o mais imediato possível. Ah, perfeito. Ainda bem que ela alertou aqui para a gente. Uma pergunta também bem comum, a confusão de bicos. Então, isso interfere na amamentação? Interfere. O que acontece, a Sheila falou muito bem, uma das condições muito importantes para o sucesso dessa amamentação é as famílias estarem preparadas, elas estarem assistidas por profissionais de saúde quando o problema surgir, né? Então, o que a gente vem observando? O bebê, então, né, ele nasce e está lá totalmente acolhido pela família, mas diante da primeira questão que isso não está acontecendo de uma forma efetiva, as famílias logo usam mão de artifícios de bicos artificiais, até porque o mercado ele oferece isso com muita facilidade, né? Só para entender, é aquele bico de silicone que se coloca na mama. Bico de silicone, o bico da mamadeira e a chupeta. Ah, tá. Então, no caso aqui, entra todos os bicos, né? Entra todos os bicos, né? Então, entendendo que o bebê, ele precisa aprender, porque assim, o bebê, ele nasce já sabendo sugar, mas esse sugar, ele tem que ser aprimorado. Então, por isso, é tão importante que o bebê aprenda a fazer isso na mama, né? Porque o que acontece? E por isso que a gente fala tanto da livre demanda, porque além de estar relacionado com a quantidade que o bebê precisa, né, essa livre demanda, ele vai no início precisar de um pouquinho, passando os dias um pouquinho mais, né? É esse treino que faz com que o bebê faça de uma forma correta, que ele se alimente de forma correta, né? Então, voltando aos tipos de sucção, as famílias então se deparam com alguma questão problemática, né? O bebê está chorando muito, que a gente já viu que não está relacionado a isso, né? O bebê chora, é importante o bebê chorar, é um meio de comunicação dele com a família. E então a família logo entra em contato com esses bicos, né? E aí alternam tanto o peito como a mamadeira e logo em seguida já introduzem também a chupeta. Isso faz confusão. Fatalmente o bebê vai preferir a mamadeira, né? Ele vai preferir o bico artificial. Por quê? Porque na questão do aleitamento materno, o bebê ele faz grandes movimentos.
E na mamadeira, ele não faz nenhum movimento. Esse leite é gotejado dentro da boca do bebê, né? Então é evidente que poxa, é a minha mãe que está me oferecendo, então eu vou nesse aqui que é mais fácil. É mais ou menos isso que acontece, né? Então é muito importante as famílias estarem preparadas, né? Antes do bebê chegar, e também tenha profissionais capacitados para dar essa assistência, porque é uma condição que a gente tem observado muito, o despreparo dos pais e a falta de profissionais para fazer essa assistência. É claro que tem muito mais assunto, muito mais perguntas para a gente fazer, porque é um universo, como vocês viram, complexo, mas é lindo demais e realmente as pessoas precisam estar informadas, né, por pessoas de qualidade. Como eu falei, eu já conheci a Sheila, mas depois eu conheci o trabalho das meninas. Elas utilizam muitas informações, né, elas postam muita coisa. Vocês podem acompanhar no Instagram, o link vai ficar depois aqui embaixo, Deore Aleitamento. Fala só rapidinho para a gente poder encerrar um pouquinho sobre o que vocês fazem. Então, nós trabalhamos então na orientação das famílias, né? No sentido antes do bebê chegar, para desmistificar, né? Porque apesar de mesmo no caso de 2 gravidez, enfim, sempre é como se fosse a primeira vez, né? Então, como eu coloquei, e a evidência mostra, né? O que faz diferença no sucesso da amamentação, né? Os órgãos internacionais e nacionais, eles falam tanto da amamentação e por que falar tanto, todo mundo fala tanto, isso não ocorre da melhor maneira? Exatamente porque as famílias estão despreparadas. Então, é onde a gente está entrando agora. Tentando ajudar essas famílias a estar em contato com a ciência de uma forma fácil e de maneira que isso ocorra da melhor maneira, né? A gente percebe, né, que por mais que às vezes o pai, a mãe, o avô, a avó estão por perto, mas ainda assim a gente falta um suporte, né? E no caso essas informações realmente, né, com bases científicas e tudo mais. Acompanhem lá no Insta das meninas, elas estão sempre à disposição para responder dúvidas também e até porque, né, mais uma vez reforçando, né, a importância da questão do aleitamento materno, certo? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Quem depois tiver interesse, lá está bem descrito todos os serviços delas e eu posso ficar horas aqui elogiando porque eu realmente admiro muito, né, tudo isso que vocês estão fazendo. Parabéns, meninas. Numa outra oportunidade, vocês vêm para a gente terminar e tirar mais algumas dúvidas aí do pessoal de casa. Com muito prazer. Muito obrigada. Gente, fiquem com Deus, uma boa semana para vocês e até o próximo Pitadas de Saúde. Tchau, tchau.